partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. IBC. Defesa diz que Flávio Bolsonaro não teve conhecimento sobre vazamento. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse hoje que o parlamentar não teve conhecimento sobre o suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça da Polícia Federal, deflagrada em 2018 para apurar desvios na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O senador prestou depoimento nesta segunda-feira ao procurador Eduardo Benones, do Ministério Público Federal, em Brasília, na condição de testemunha. Antes de ser eleito para o Senado, Flávio Bolsonaro ocupava o cargo de deputado estadual. A investigação sobre o suposto vazamento foi aberta após reportagem afirmar que um delegado da PF teria antecipado informações sobre a investigação a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio na Alerj. A denúncia foi feita pelo empresário Paulo Marinho, suplente do senador e pré-candidato à Prefeitura do Rio nas eleições deste ano. De acordo com a advogada Luciana Pires, nunca chegou ao conhecimento do senador nenhuma informação sobre a Operação Furna da Onça. O depoimento durou meia hora, 40 minutos. As perguntas foram no sentido se o senador obteve alguma informação sobre o vazamento da Furna da Onça. Ele respondeu categoricamente que não, nunca teve essa informação, afirmou. Ao deixar o Senado após o depoimento, Flávio Bolsonaro disse que Marinho quis levantar suspeitas contra ele para se promover. Isso aí é página virada. Espero que o Ministério Público do Rio e a Polícia Federal tomem as providências com relação às mentiras que ele inventou, disse. A fonte da Agência Brasil. Governo envia texto da reforma tributária ao Congresso sem a nova CPMF. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta terça-feira no Congresso Nacional a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal. Ele se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no gabinete da presidência. O relator da reforma na comissão mista, Aguinaldo Ribeiro, e integrantes do Ministério da Economia também estão presentes. As discussões da reforma foram retomadas na semana passada na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, inicialmente, queria a retomada da comissão mista que analisava o tema. Entretanto, diante da negativa de Alcolumbre, ele retomou o colegiado especial dos deputados. O projeto enviado nesta terça unifica PIS e COFINS, dois tributos federais que incidem sobre o consumo e que são regulados atualmente por um cipoal de regras que dificulta o pagamento pelas empresas e estimula disputas judiciais. A fixação de uma alíquota única sobre bens e serviços já colocou de lados opostos indústria e serviços, que só aceitam uma reforma tributária se houver redução nos impostos pagos sobre a folha dos funcionários. O comércio considera que a simplificação do PIS/COFINS é um bom início, mas é preciso mexer na tributação da renda. Já o setor agropecuário quer evitar que haja aumento na sua carga tributária para compensar o alívio para os outros segmentos. Após derrota, Bolsonaro exalta o papel do governo no Fundeb. O presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem em sua página no Facebook na manhã desta quarta-feira, atribuindo ao governo a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Ele também parabenizou a relatora do projeto, deputada Dorinha Seabra. O Fundeb foi criado em 2007 e expirava no fim deste ano, mas o governo Bolsonaro se recusou a discutir a prorrogação até a véspera da votação, o que chegou a colocar o mecanismo em risco. No sábado, o governo quis destinar recursos do fundo renovado ao Renda Brasil, que ainda está sendo desenhado pela equipe econômica para substituir o Bolsa Família, para driblar o teto dos gastos federais, que não atinge o Fundeb, e ainda limitar o gasto com salário de professores. O fundo funciona como uma conta bancária que recebe 20% do que é arrecadado em impostos, na maioria estaduais,
como ICMS e IPVA. Até agora, esse dinheiro era dividido pelo número de alunos em cada estado. O resultado dessa conta não podia ser inferior ao valor mínimo por estudante estipulado pelo governo federal, cerca de R$ 3.000. Os estados mais pobres ganhavam ajuda financeira da União, que até hoje representava 10% do Fundeb. Com a aprovação desta terça-feira, o governo federal passa a responder por 23% do total dos recursos, que vai aumentar gradativamente durante 6 anos. As publicações vêm após a leitura de que a votação representou uma derrota para o governo no Congresso por uma série de razões. A ideia do ministro Paulo Guedes era postergar as mudanças no Fundo Educacional para 2022 e alocar os recursos do ano que vem para a implementação do Renda Brasil. O presidente do STJ nega estender domiciliar de Queiroz a demais presos no grupo de risco da Covid. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou nesta quinta-feira um pedido para conceder prisão domiciliar para todos os presos do país que pertençam ao grupo de risco para o novo Covid. O pedido foi enviado ao último dia 10, logo após Noronha conceder liberdade ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e à mulher Márcia Aguiar. A decisão foi motivada pelos riscos da pandemia. A íntegra da decisão desta quinta não foi divulgada. Ao rejeitar o pedido, o ministro considerou que o pedido é genérico, já que não se trata de uma situação concreta de cada preso. Na ação, advogados do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos defenderam que o benefício de Queiroz deveria ser ampliado a todos os presos do grupo de risco e que tenham praticado crimes sem violência ou grave ameaça. No pedido de extensão do benefício a outros presos, o grupo de advogados citou uma série de decisões de magistrados de instâncias inferiores pelo Brasil que negaram pedidos de prisão domiciliar para presos com doenças como câncer, hepatite C, diabetes e hipertensão. Como o habeas corpus foi apresentado em meio ao recesso, o pedido de liminar foi para análise do presidente do STJ, a quem cabe decidir questões urgentes no período. O habeas corpus ainda deverá ser analisado no mérito pelo tribunal a partir da volta do recesso. Moraes apresenta e envia notícia-crime contra Flávio Bolsonaro e Eduardo para análise da PGR. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e 2 de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O caso envolve as investigações do Facebook que resultaram na remoção de contas ligadas ao PSL e gabinetes da família Bolsonaro nas redes sociais da empresa. A representação foi feita ao Supremo pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB. A decisão do ministro foi publicada nesta quinta-feira. O procedimento adotado por Moraes é praxe desse tipo de ação. Bolsonaro e seus filhos ainda não são formalmente investigados. A Procuradoria vai analisar se há elementos contra eles que justifiquem o pedido de abertura de uma apuração no STF sobre os fatos. Foram tiradas do ar 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook, além de 38 contas no Instagram. O Facebook, responsável pelas 2 redes sociais, afirmou que foram identificados perfis falsos e com comportamento inautêntico, quando um grupo de páginas e pessoas atuam em conjunto para enganar outros usuários sobre quem são e o que estão fazendo. Mesmo com os responsáveis tentando ocultar suas identidades, as investigações da rede social encontraram ligações de pessoas associadas ao PSL e a alguns dos funcionários nos gabinetes de Eduardo, no de Flávio e no do presidente, e também nos de Anderson Moraes e Alana Passos, ambos deputados estaduais pelo PSL no Rio de Janeiro. Entre as páginas investigadas pelo Facebook está o perfil Bolsonaro News. O e-mail usado para registrar o perfil era de Tércio Tomás, que já foi assessor de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Hoje é assessor especial do presidente, com gabinete no Palácio do Planalto.
salário de quase 14 mil por mês e apartamento funcional. Publicações da página de Tércio atacavam adversários políticos de Bolsonaro, como o governador do Rio, Wilson Witzel, e até ex-ministros do governo, como Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro. Ao STF, a deputada afirmou que há fortes indícios de prática de inúmeras ações delitivas supostamente praticadas pela família Bolsonaro e aliados, utilizando-se da rede mundial de computadores para a prática de crimes como calúnia, difamação, injúria e ameaça contra o STF e seus ministros, além de agressões e ameaças contra o Poder Legislativo da União e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A parlamentar pede que a notícia crime seja incluída no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do STF. Bolsonaro vence Moro, Lula, Huck, Ciro e Haddad em 2022, aponta Veja Paraná. Uma pesquisa sobre intenções de votos divulgada nesta sexta-feira mostra que a atual intenção de votos para o pleito de 2022 e aponta que o presidente Jair Bolsonaro seria reeleito presidente do Brasil em todos os cenários. O levantamento é do Instituto Paraná Pesquisas, junto com a revista Veja, e foi realizado entre os dias 18 e 21 de julho. De acordo com a pesquisa, Bolsonaro lidera todos os cenários de primeiro turno e derrotaria todos os 6 potenciais adversários do segundo: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito Fernando Haddad, o ex-governador Ciro Gomes, o ex-ministro Sérgio Moro, o governador de São Paulo João Dória e o ex-apresentador Luciano Huck. Nesses 6 cenários de primeiro turno, Bolsonaro vence com percentuais que vão de 27,5% a 30,7%. Nas disputas de segundo turno, depois de Lula, 45,6% a 36,4%, Moro é quem mais se aproxima de Bolsonaro, 44,7% contra 35%. Vacina de Oxford para a Covid-19 é segura e induz resposta imune, indicam resultados preliminares. Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram nesta segunda-feira que, de acordo com resultados preliminares, a vacina da universidade para a Covid-19 é segura e induziu resposta imune no corpo dos voluntários. Os resultados, que já eram esperados pelos pesquisadores, se referem às 2 primeiras fases de testes da imunização. A terceira fase está ocorrendo no Brasil, entre outros países. O efeito deve ser reforçado após uma segunda dose da vacina, segundo os cientistas. Entenda a novidade anunciada. A vacina de Oxford é a mais adiantada das que estão em pesquisa, segundo a OMS. Ela está sendo testada também no Brasil. Testes iniciais das fases 1 e 2, realizadas na Inglaterra, agora apontam que ela é segura e induz o corpo a reagir contra a Covid-19. O resultado é o esperado. O resultado não permite ainda concluir se de fato uma pessoa exposta ao SARS-CoV-2 fica imune com a vacina. A fase 3 final ainda está em andamento e ela é que irá determinar se há eficácia num grande número de pessoas. De acordo com a Unifesp, o imunizante, se tudo der certo, poderá ter o registro liberado em junho de 2021. Nesta segunda também saiu o resultado preliminar de testes de uma vacina desenvolvida pela China e a chegada de uma carga de outra vacina chinesa a São Paulo. Foram divulgadas ainda algumas reações causadas pela vacina. As principais são braço machucado, algum inchaço ao redor da injeção, febre, dores musculares, que são esperadas para vacinas virais. Não houve efeito adverso sério ligado à vacina. Roberto Medronho, infectologista da UFRJ, em entrevista à Globo News, afirmou que o resultado divulgado nesta segunda era esperado, mas agora foi oficializado. O acordo com o Brasil permitirá que o país adapte a fábrica de Biomanguinhos para produzir a vacina e disponibilizá-la depois da fase 3 dos ensaios clínicos.
A ideia de incluir a população brasileira se dá também para testar a eficácia da vacina em um grupo etnicamente mais diverso. A vacina pode ter resultados de diferentes eficácias, de acordo com cada população. Daí a importância de testar em vários países, afirmou Medonho. Testes da vacina chinesa contra a Covid-19 começam em São Paulo. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou oficialmente nesta terça-feira o início dos testes com a vacina chinesa contra o coronavírus. O primeiro voluntário a receber a vacina, chamada Coronavac, foi uma médica do Hospital das Clínicas que não teve a identidade revelada. Ao todo, 9.000 voluntários vão receber a vacina em 11 centros de pesquisa. O governo estima que o estudo deverá ser concluído até setembro. Se todos os testes forem bem-sucedidos, a vacina poderá começar a ser produzida no início de 2021. A primeira dose está sendo aplicada nos 890 funcionários do HC nesta terça. Daqui a 14 dias, a segunda dose será aplicada e durante esse período, os voluntários serão acompanhados por médicos. Esper Calas, médico do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Instituto Central do Hospital das Clínicas, explica: esta é a terceira fase de testes desta vacina, mas a primeira no Brasil. Os testes fazem parte de uma parceria com o Instituto Butantan. Inicialmente, o governo estadual havia anunciado que os testes começariam já nesta segunda-feira, mas houve atraso para a liberação das doses no aeroporto. As vacinas chegaram da China em voo da Lufthansa com escala em Frankfurt. De acordo com o governo estadual, o Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da vacina. A capacidade de produção é de até 100 milhões de doses. O acordo com o laboratório chinês prevê que, se a vacina for efetiva, o Brasil receberá ainda 60 milhões de doses fabricadas na China para distribuição. Epidemia nos Estados Unidos vai piorar antes de melhorar, diz Trump. Após mudar seu discurso sobre o uso de máscaras, o presidente dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que a epidemia de Covid-19 deve piorar no país e pediu aos americanos que usem a proteção facial e respeitem o distanciamento social. As declarações foram feitas na primeira coletiva de imprensa para informar sobre a situação do coronavírus nos Estados Unidos, realizada depois de 3 meses de suspensão do evento. A crise do coronavírus no país vai provavelmente, infelizmente, piorar antes de melhorar. É algo que não gosto de dizer, mas é assim que as coisas são, é o que temos, afirmou Trump na Casa Branca em Washington. Essa foi uma das primeiras vezes nos últimos meses que o presidente reconheceu a gravidade da situação no país. O presidente também afirmou que estava se acostumando com a máscara e disse que usaria com prazer quando estivesse com outras pessoas ou no elevador. Qualquer coisa que possa potencialmente ajudar é boa. Sem a presença de especialistas e de integrantes da Força-Tarefa da Casa Branca contra o coronavírus, a coletiva, que contou apenas com Trump, representa uma mudança na estratégia do presidente, que vinha elogiando governadores republicanos que focaram na reabertura da economia e criticando democratas que adotaram duras medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 em seus estados. Essa mudança de tom ocorre ainda em meio à tensão entre o presidente e integrantes da Força-Tarefa sobre a melhor maneira para combater a pandemia. Especialistas do governo criticam a maneira como as suas recomendações vêm sendo ignoradas. A reabertura em alguns estados americanos foi rápida demais, levando à explosão de casos e ao aumento no número de mortes. Seguindo Trump, alguns governadores republicanos também se opuseram ao uso de máscaras. Prefeitura de São Paulo adia Carnaval de 2021 por conta da pandemia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta sexta-feira o adiamento do Carnaval 2021, incluindo os desfiles e os blocos nas ruas que já estavam se tornando tradição na cidade, incluindo dividendos financeiros. Estamos definindo uma nova data para o Carnaval da cidade. Será no final de maio, começo de julho, disse.
Covas anunciou também o cancelamento de outros grandes eventos que ocorrem tradicionalmente na cidade, como a Marcha para Jesus e a Parada LGBT. Os dois eventos podem ser realizados em novembro e as organizações estão definindo a maneira como ocorrerão, mas não há nada definido ainda. Se forem realizados, Covas disse que provavelmente não serão presenciais. Na semana passada, Covas já havia suspenso as celebrações de Réveillon na Avenida Paulista, também por causa da Covid-19. Outro evento cancelado foi a prova da Fórmula 1, que também se realiza na capital paulista. Apesar da cidade sempre estar evoluindo no Plano São Paulo, ainda estamos enfrentando a pandemia, disse Covas. Tanto as escolas de samba quanto os blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade da realização do carnaval em fevereiro. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá!